Este é o quarto episódio do Bloco Speaking. No episódio anterior, a gente começou a explorar a parte integrada do exame, viu que na prova oral, a primeira questão integrada é chamada de Fit and Explain. Se você está usando o livro em português, veja as páginas 88 a 93 para encontrar informações detalhadas sobre essa primeira sessão integrada. Se você está usando o livro em inglês, veja as páginas 86 a 91. E se você não tem o livro ainda, clique no link na descrição desse vídeo para visitar nosso site e pedir o seu. Como a gente disse no episódio anterior, nós vamos falar sobre os critérios de avaliação, para saber o que os examinadores esperam dos melhores candidatos, e direcionar nossa preparação para ter o melhor resultado no exame. Então, lá vamos nós. Como é que os examinadores avaliam a prova oral? O que eles querem dos candidatos? E por que é importante a gente saber isso? É assim, os testes oral e escrito são diferentes dos de leitura e escuta porque não existem alternativas para você escolher. Ao invés disso, você precisa construir uma resposta para as questões. Então, para ter um bom resultado, é importante saber como suas respostas são avaliadas. Não é apenas uma questão de identificar as informações apropriadas, mas também de produzir as respostas dentro do padrão estabelecido pelos critérios de avaliação. Ou seja, não é só o que você diz, mas também como você fala. Em outras palavras, você precisa saber o que os avaliadores procuram nas respostas, para poder se aproximar ao máximo do padrão que eles consideram mais alto. E que padrão é esse? Quando os examinadores ouvem as gravações das suas respostas, eles analisam 3 aspectos da sua fala: delivery, language use, and topic development. E decidem o nível de proficiência para cada aspecto, de acordo com os critérios de avaliação do exame. Agora a gente vai discutir cada um desses aspectos, no contexto do exame. Delivery é a fala em si, é a maneira com que você fala. Os examinadores julgam a qualidade da sua fala, baseados na sua pronúncia, ritmo e entonação, para decidir o quanto a sua fala é fluida e clara. Então vamos ver. Pronúncia. Na vida real, o verdadeiro teste de pronúncia é se outras pessoas entendem o que você fala, ou não. Existem vários sotaques, nativos e não nativos, em inglês, e alguns deles, mesmo os nativos, são difíceis de entender. O que você precisa é pronunciar as palavras o mais claro que puder. O manual da ETS, no que se refere à pronúncia, menciona good pronunciation, o que, provavelmente, indica que vale a regra geral de ser entendido por outros. Lembre-se de que os examinadores devem ter muita experiência com sotaques não nativos, então, não sacrifique uma pronúncia clara, para tentar soar mais como nativo. De qualquer forma, talvez seja bom usar uma pronúncia norte-americana no exame, para se assemelhar à pronúncia dos examinadores, para facilitar a compreensão. No Brasil, isso não é difícil, porque o modelo mais comum que a gente tem é o inglês dos Estados Unidos. Ritmo. No que diz respeito à fala, ritmo é a velocidade e fluência das palavras. A ETS faz referência a um ritmo natural, ou seja, velocidade moderada e com pouca interrupção. A fala natural inclui pausas, como as representadas por pontuação na escrita. O importante é falar sem pressa, sem nervosismo, como se estivesse contando uma história, manter um fluxo contínuo, sem pausas muito longas, manter um ritmo de fala confortável para quem escuta, falar normalmente. Entonação. Em inglês usa entonação para facilitar compreensão, muitas vezes, destacando palavras importantes com um tom mais elevado, para alertar o ouvinte sobre as informações principais. Usar entonação é como interpretar uma fala, dramatizar, ao invés de soar todas as palavras num tom neutro e monótono, mais ou menos como a diferença entre ler e declamar uma poesia, mas bem mais sutil. O próximo aspecto é o uso da língua. Esse aspecto se refere à sua habilidade no uso da língua inglesa.
Usar bem a língua, no contexto do TOEFL, significa usar vocabulário apropriado e gramática correta. Por isso, é bom conhecer exemplos de respostas para usar como modelo, aprender o vocabulário e estruturas de frase aceitas pelos examinadores. Não é preciso usar vocabulário rebuscado, que, muitas vezes, chega até a atrapalhar, ou estruturas de maior complexidade. O objetivo é se adequar ao que o exame espera dos melhores candidatos. Desenvolvimento do tópico é referente à coerência da sua resposta, ou seja, a organização, relevância e sentido do que você diz. Um bom desenvolvimento apresenta ideias de uma forma organizada, clara, em uma sequência lógica, fácil de seguir, contém informações relevantes e cobre todos os pontos que a questão está pedindo. É importante usar palavras que ligam uma ideia a outra, explicando a relação entre elas, conectivos. However, therefore, as a result, etc. E como são os critérios de avaliação? Os critérios são chamados de Speaking Scoring Rubric. Scoring Rubric é um documento que os examinadores usam para decidir sua nota. No TOEFL, não é preciso ser perfeito para atingir a nota máxima, apenas estar de acordo com as descrições contidas nesse documento. A Speaking Scoring Rubric do TOEFL descreve, em linhas gerais, o desempenho esperado do candidato, em cada um desses 3 aspectos da fala mencionados acima, para cada nível da escala, que vai de 0 a 4. Existe um documento específico para a tarefa independente, Independent Task, que é a primeira questão do teste oral, e outro para as tarefas integradas, Integrated Tasks, que são as outras 3 questões. E o que dizem esses critérios? Independent Speaking Rubric. Descrição geral. A resposta atende às demandas da questão, com, no máximo, pequenas falhas. É altamente compreensível e mantém um discurso coerente. Uma resposta desse nível é caracterizada por todos os aspectos seguintes: delivery, bom fluxo e ritmo geral, expressão fluida. A fala é clara, pode conter pequenos erros ou dificuldades de pronúncia ou com padrões de entonação, que não afetam a inteligibilidade, compreensão. Language use. A resposta demonstra o uso eficaz da gramática e vocabulário, um grau bastante alto de automação com bom controle de estruturas básicas e complexas. Alguns erros pequenos ou sistemáticos podem ser notados, mas não atrapalham o significado. Topic Development. A resposta é suficiente para a questão. No geral, é bem desenvolvida e coerente, as relações entre as ideias são claras, ou existe uma progressão clara das ideias. Integrated Speaking Rubric. Descrição geral. A resposta atende às demandas da questão, com, no máximo, pequenas falhas. É altamente compreensível e mantém um discurso coerente. Uma resposta desse nível é caracterizada por todos os aspectos seguintes, a mesma descrição geral que é usada para a questão independente. Delivery. Em geral, a fala é clara, fluida e consistente. Pode apresentar pequenos erros ou dificuldades de pronúncia ou entonação. O ritmo pode variar às vezes, quando o falante tenta relembrar informações. No geral, o nível de inteligibilidade, facilidade de compreensão, é mantido alto. Language use. A resposta demonstra bom controle de estruturas gramaticais, básicas e complexas, que permite a expressão coerente e eficiente de ideias relevantes. Em geral, apresenta escolha eficaz de palavras. Apesar de poder conter alguns erros pequenos ou sistemáticos, ou uso impreciso, isso não causa esforço ao ouvinte, ou atrapalha o sentido. Topic Development. A resposta apresenta progressão clara de ideias e contém as informações relevantes que a questão pede. Inclui detalhes apropriados, apesar de poder conter pequenos erros ou pequenas omissões. Esse foi o 4º episódio do Bloco Listening. A gente analisou os critérios de avaliação da prova oral do TOEFL. Nós vimos que até a nota mais alta admite erros e dificuldades de pronúncia e entonação, contanto que não atrapalhem a compreensão. Isso reforça nossa ênfase na clareza da fala, em pronunciar as palavras com cuidado, e não tentar imitar um modelo de inglês nativo. Para ter acesso ao texto original dos critérios, clique no link na descrição deste vídeo.
Não deixe de assistir o próximo episódio. A gente vai explorar o que fazer para atender esses critérios e ter o melhor resultado no exame. Assine o canal e fique ligado.